Olá, povo de Deus, Pai seja convosco. Esse é seu canal Bíblia Aberta. Eu sou o pastor Fábio Pereira. Você que está no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus em Cristo te abençoe. Bem, amados, o nosso vídeo de hoje vamos tratar de um tema muito interessante. E o nosso tema hoje é a letra assassina. Isso mesmo, a letra assassina. Você já deve ter ouvido, através de alguns pregadores, em algum lugar, que a letra mata, que estudar demais tira a espiritualidade de um cristão, que estudar demais tira a unção. Acho que você já deve ter ouvido esse tipo de heresia por aí. Por que eu denomino uma heresia? Porque uma heresia é um ensinamento que vai contra aquilo que a Bíblia ensina. E a Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, a Bíblia nos incentiva a crescer na graça e no conhecimento. Temos várias passagens onde a Bíblia nos orienta a buscarmos o conhecimento. Nesse vídeo de hoje, vamos fazer uma exposição do texto sagrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, e vamos mostrar aos senhores que esse ensinamento, que a letra mata, que estudar teologia esfria o crente, não passa de uma heresia. E aí, antes de assistirmos o vídeo, a exposição, quero pedir a você que deixe o seu like nesse vídeo, recomende esse canal, esse vídeo para os seus irmãos, para os seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sino para receber as notificações dos demais vídeos a serem lançados. É isso aí, vamos ao vídeo, a letra assassina. Bem, meus amados, nós vamos iniciar com o texto base, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, e vamos destacar exatamente a parte que diz assim: porque a letra mata e o espírito vivifica. A partir desse texto, nós estaremos fazendo essa exposição e mostrando aos amados que muitos pregadores, irmãos, de um modo geral, eles acabam distorcendo o que de fato está escrito nesse texto, distorcem o que dizem estas palavras. E eu quero começar com esta indagação. Estudar teologia ou secularmente esfria o crente? Tira a espiritualidade? São duas indagações muito interessantes que nós estaremos analisando a partir de agora. Eu quero fazer uma consideração, e é comum você ouvir irmãos cristãos usando o versículo que nós estamos analisando e utiliza esse versículo no sentido de desvalorizar os estudos e também o conhecimento, especialmente o secular. E nós vamos observar, amados, que segundo tal inferência, a letra em questão diz respeito à letra do conhecimento. É o que eles julgam, que segundo essa inferência, a letra em questão diz respeito à letra do conhecimento. E nós vamos provar que o texto sagrado não diz isso, ok? Pois bem, vamos conhecer um pouco a interpretação popular. A interpretação popular desse versículo é a seguinte: estudar demais ou estudar teologia esfria o crente, ou seja, mata a espiritualidade do cristão. É comum você ouvir, por exemplo, obreiros se utilizando destas palavras até para atacar os irmãos que buscam o conhecimento bíblico, teológico ou secular. Vamos analisar o texto e você vai ter uma compreensão melhor. Não é preciso muito conhecimento bíblico, teológico, para se depreender do texto sob análise que Paulo está falando, fazendo, melhor dizendo, referência à letra da lei e não ao conhecimento. Se você observar o capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, você vai ver que tem como tema principal a diferença entre o ministério do Antigo Testamento e do Novo. Esse é o tema central.
a diferença entre o ministério do Antigo e do Novo Testamento. Fato este que pode ser plenamente verificado nos versículos posteriores. E nós estaremos apresentando aqui o exemplo do verso 7, que diz exatamente assim na versão NVI. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas este ministério veio com glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então observe, o ministério que trouxe a morte foi gravada, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Fica claro que Paulo trata-se da lei nessa passagem. Mas vamos continuar. Vamos a uma interpretação do texto. Primeiro, esse versículo termina com um curto provérbio: a letra mata e o espírito vivifica. Você tem que observar que a letra, ou o antigo concerto, aqui, refere-se às escrituras do Antigo Testamento, ou seja, o resumo da lei de Moisés. A carta de Paulo aos Romanos mostra que ele negava inequivocadamente que a observância da lei poderia levar à salvação. Isso é bem claro, e esse entendimento é importante para a compreensão e interpretação correta da passagem. Na verdade, a lei somente torna as pessoas conscientes do seu pecado, o pecado que, em última análise, leva à morte. Confira aqui as referências da carta de Paulo aos Romanos. Outra coisa interessante é que tentar ser salvo observando as leis do Antigo Testamento irá acabar em morte. Somente crendo no Senhor Jesus Cristo se pode receber a vida eterna por intermédio do Espírito Santo. Ok? Então ninguém, exceto Jesus, cumpriu a lei perfeitamente. Assim, todo o mundo está condenado à morte. Todas as pessoas estão condenadas à morte. Já sob o novo concerto, a vida eterna vem do Espírito. O Espírito dá uma nova vida a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então aqui você vê claramente que nessa passagem Paulo trata da antiga e da nova aliança. Trata da lei e trata da graça. Você vê que ele deixa claro que a lei mata, a lei revela o pecado do homem. Já a graça, o Espírito, dá vida ao homem que se arrepende. Então não tem nada a ver com o conhecimento a respeito da palavra. Diante disso, nós vamos à conclusão. Nesse sentido, em nenhuma ocasião a palavra de Deus desvaloriza o conhecimento. Pelo contrário, ela incentiva todo cristão a buscá-lo. Vejamos. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Vejamos mais. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Eu quero concluir com estas palavras. Portanto, a letra do conhecimento não é assassina, como pensam alguns. Pelo contrário, assassina é a interpretação errônea. Guarde isso, que Deus em Cristo nos abençoe.